Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Davidson, licenciado em História, e a gente vai falar nesse vídeo do primeiro capítulo sobre o livro Casa Grande Senzala, né? Esse livro aqui do Darcy Ribeiro, né? Extremamente importante. E eu estou fazendo a leitura na graduação ainda, né? Então a gente lê agora o primeiro capítulo e vai ler o segundo. E aí, aproveitando que eu estou fazendo as leituras do capítulo, vou também gravar alguns vídeos que seriam vídeos de resumo, vídeos para, enfim, para mim revisitar depois, né? Porque fica melhor para a gente fazer um processo de revisão e para quem também está lendo e quer ter outra perspectiva para comparar a sua leitura. Isso é importante, né? E a gente vai fazer uma leitura aqui bem bacana desse livro, né? Basicamente, o Darcy Ribeiro é um nome consagrado na historiografia brasileira, ali da década de 30, né? E ele vai contra as teorias racistas, né? Dizendo que o Brasil deu errado por conta da miscigenação, da mistura de raças, e ele vai apresentar alguns argumentos para falar, não foi isso, né? Então ele vai contra a perspectiva hegemônica da época dele. A gente vai abordar com maior profundidade no decorrer aí da nossa exposição. E vai funcionar da seguinte forma: eu gosto bastante de anotar. Então tem o meu livrinho aqui de anotações, de meu caderno de anotações, como vocês podem ver. Recomendo também anotar, né, porque são muitos detalhes na leitura. E assim, são detalhes que se você ler e passar, você vai esquecer, né? Então é bom você grifar, anotar, fazer o seu resumo. Então basicamente Gilberto Freire, ele começa a sua exposição falando, olha, o Brasil, ele vai nascer, né, de uma sociedade agrária, patriarcal e híbrida. E aí quando ele fala em patriarcal, é o homem sobre a mulher. Quando ele fala em agrária, é porque o nosso sistema de economia vai estar pautado no primeiro momento relativo à plantação, né? Relativo à cana-de-açúcar. E híbrida, porque a formação e a constituição de famílias não é só de portugueses. Portugal não tem essa quantidade de pessoas para vir povoar o Brasil. Então já começa por aí algumas características da sociedade brasileira. A colonização vai se dar quando, Davidson? Não vai se dar em 1500, né? Obviamente, porque em 1500 você tem o descobrimento, a invasão do nosso país, né? Do Brasil. E aí, naquele período, estava mais rentável para Portugal, né? Para a política que estava em volta, né, e o mercantilismo, o comércio com as Índias. Vasco da Gama tinha chegado a Calicut, né, alguns anos antes, se não me engano foi em 1498 e 99, né, vou botar aqui na legenda, mas estava mais rentável para Portugal, né, obviamente, fazer aí o comércio com as Índias, né, e ele deixou basicamente o Brasil de lado nesse período. Houve, obviamente, que uma exploração ali do pau-brasil, né? Porque era importante a tinta para fazer tecidos, para construir móveis. Mas, assim, foi uma atividade extrativista bem básica, né? Que não mobilizou efetivamente uma colonização. Somente ali, a partir de 1530, quando você tem ali a instituição das capitanias hereditárias, das sesmarias, dos capitães voluntários, a gente tem propriamente uma povoação aqui do Brasil, um início, né? um começo de alguma coisa, né? Mas basicamente vai começar a nossa sociedade a se formar a partir de 1532, segundo Gilberto Freire. E aí ele vai voltar um pouco, né? Ele não vai começar a sua exposição propriamente no Brasil, ele tem que debater questões da Europa, de Portugal e as suas relações com a África, né? Porque ele vai debater os fatores da colonização. Por que que os portugueses eles tiveram sucesso ao colonizar nosso país, né? E ele vai citar aí basicamente o seguinte, olha, os portugueses, né? Se você for olhar na geografia, eles estão na ponta da Península Ibérica, né? E ali é muito diferente o clima com os países europeus mais ao norte, que são mais frios, né, propriamente dito. Então ele vai dizer, olha, o português ele já tinha uma predisposição natural para a vida nos trópicos, certo? Por isso que ele vai se adaptar bastante. E ele fala também que entre Portugal e a África vai ter um equilíbrio e
e uma luta de antagonismos que ora se equilibram, né, ora se repelem, enfim, interagem bastante com a questão da África, né? Tanto que no imaginário do português, né, o que atraía ele enquanto mulher não era propriamente a loura branca, né, mas a negra, né, da África, com todos aqueles traços, né, assim como Gilberto Freire expõe. E aí vai ter uma lenda da Moura Encantada, né, que é basicamente uma ficção aí na cabeça das pessoas, né, de uma mulher perfeita e ideal para essa coisa mais carnal, não para casar propriamente dito, né? E aí em contrapartida você vai ter das mulheres louras, tanto por ciúme, né, tanto por outras questões de invalidação, elas vão fazer o mito da moura torta, né, que vai degrinir, né, aí a mulher negra, né, propriamente dito, vai, enfim, pegar elementos brancos e vai dizer isso aqui é de Deus, e vai pegar elementos de pessoas negras e vai dizer isso é do diabo, e aí a gente já começa a delimitar alguns preconceitos, né, propriamente antes da colonização. Quando Portugal chega aqui no Brasil, ele vai chegar por alguns fatores, né? E aí é bom a gente contextualizar, porque dentro do período colonial, que vai de 1530 a 1822, se eu não estou enganado, você tem aí várias invasões de outros povos no Brasil, né? Ou povoamentos, né? A gente tem os franceses, né? Principalmente ali no terceiro governo geral do Mendes Sá, com a França Antártica, né? Ali no Forte Coligny. E você tem ali no período da União Ibérica a França equinocial ali no Maranhão, né? Ele vai falar por que os franceses não ficaram por tanto tempo. Ele vai falar também por que os holandeses não ficaram por tanto tempo, embora que eles tenham ficado bastante tempo aqui, principalmente em Pernambuco, onde eu estou falando, né? Pertinho daqui, Recife, né? Mas enfim. Então basicamente esse é o começo das discussões. E aí, basicamente, ele vai falar que entre o português e o africano você tem uma relação cultural, né? Um antagonismo de hábitos, de costumes e de tudo isso. E, enfim, todos sabem que quando Portugal lança-se ao mar, né, buscando uma nova rota comercial, porque estava tendo um bloqueio ali dentro do mar Mediterrâneo, Portugal vai conquistando a costa da África, então vai ganhando conhecimento, né? Vai tendo aquelas questões das feitorias, e isso vai influenciar muito lá na frente, quando os escravos forem vir aqui para o Brasil, né? Mas vamos lá, vamos em partes. Por que o português ele deu certo na perspectiva do português aqui no Brasil? Primeiramente porque era um povo que tinha essa bicontinentalidade, né? Então, Portugal, o próprio Gilberto Freire diz que parecia mais com a Europa, a África, do que com a Europa, propriamente dita no clima, né? O clima não era tão frio quanto em outras regiões da Europa, né? Então isso já conta bastante, essa bicontinentalidade. O português ele tem características muito antagônicas. Na medida que ele é recluso, ele também é descobridor. Na medida que ele é tranquilo, ele é violento, sabe? Então é bem uma relação bem antítese, assim, no caráter português. E aí, beleza, né? A gente tem essa bicontinentalidade. Mas quais são os outros fatores? A gente sabe que Portugal não só ficou no Brasil, né, propriamente para colonizar, mas ele ficou nos 4 cantos do mundo, na Ásia, na África. Então aí você tinha que ter certa mobilidade. Portugal era um país pequeno, não tinha um grande capital humano. Então ele teve que mobilizar muita gente indo de um canto para outro. Eu preciso de um administrador aqui no Brasil. Eu vou buscá-lo na Ásia, você vai lá para o Brasil e vai resolver o problema que a gente está tendo na administração. Eu preciso de guerreiros, eu preciso de homens de valor na minha colônia tal. Então você vai para lá. Então tinha essa questão das pessoas ficarem indo e vindo, indo e vindo. E aí viu, né? Deu certo nessa perspectiva de administração e tudo mais. Outra característica que ele cita aqui é a adaptabilidade, né? E quando a gente fala em adaptabilidade, é importante entender que assim não foi um processo fácil para o europeu chegar no Brasil, né?
O Brasil, naquele tempo, naquela época, era muito hostil, né? Você tinha basicamente matas fechadas, de difícil acesso, você não tinha o conhecimento que o indígena tinha naquele momento acerca da terra, então eles vão ali realmente ter alguns problemas para adaptação. Depois eles vão se adaptar, mas vai ter uma adaptabilidade boa, né? Tanto que ele diz lá, acerca da adaptabilidade, ele mescla com a aclimatização. Por quê? Porque basicamente o português ele vai se adaptar ao clima e à terra brasileira, né? Então por isso que ele vai dar certo aqui no Brasil, certo na perspectiva do português, obviamente, a gente aqui reiterando esse detalhe. Então aí basicamente ele vai se aclimatizar e se adaptar justamente por conta das questões que a gente já falou da bicontinentalidade. E aí Gilberto Freire ele cita no livro aqui, tem uma passagem que ele fala, olha, os outros colonizadores modernos, eles não iriam dar certo no Brasil porque o clima para eles era muito diferente. Então há uma teoria dizendo, ó, realmente vocês aqui não iam conseguir estabelecer uma colônia de longa duração, né, de povoação, igual o português fez. Talvez uma colônia de exploração temporária, mas que não fosse para ficar, residir e construir raízes no nosso país, como os portugueses fizeram, né? Então ele fala, é muito importante esse fator. Os franceses que invadiram o Rio de Janeiro ali, não existia Rio de Janeiro na época, né? Foi existir depois. Mas a região do Rio de Janeiro, eles nada mais que arranharam a costa, né? Eles daqui foram apenas caranguejos, eles não ficaram para permanecer. E aí ele vai citar outro critério muito importante e por que que os franceses deram errado. Mas antes disso ele vai dizer, diferentemente do português aqui nos trópicos, a galera que estava indo para os Estados Unidos, a galera que estava indo para o Canadá se deu muito bem. Por quê? Porque o clima lá era muito parecido com o clima da pátria-mãe. Então ali eles tinham maior normalidade, maior aceitação, assim, até para as questões físicas do corpo, para reagir, né? Não tinha tanta variação de clima, de solo, então lá eles tiveram realmente uma certa vantagem, né? Mas aqui o negócio é mais severo. Mas não tão severo porque o português já tinha uma predisposição, mas foi severo porque ele teve que mudar a sua vida drasticamente comparado com a vida da Europa, né? E ele vai citar outro fator importante para a colonização, que é a miscibilidade, a miscigenação. Quando o português aqui ele chega, ele vai constituir famílias com as nativas, né? Você não vai ter em Portugal capital humano suficiente para povoar a nossa extensão territorial, que é enorme, né? Imagina, Portugal também de Pernambuco, como é que vai povoar o Brasil todo, né? As 15 capitanias hereditárias, não vai ter como. Então o português ele vai realmente construir famílias aqui com as indígenas. E aí a gente entra num tema muito delicado e muito complicado, que é essa questão da constituição de famílias, que a gente sabe que teve abuso, a gente sabe que teve muitas coisas ruins, o português trazendo doenças, enfim, houve muita coisa ruim nesse processo de constituição de famílias e de colonização aqui na Terra, né? E os primeiros brasileiros que vão nascer são filhos de colonos com indígenas, né? E assim vai, e aí vai nascer os caboclos, né? Que não é negro, não é branco e não é indígena, é uma mistura. E aí basicamente Gilberto Freire ele vai falar o seguinte, né? O que vai trazer o português para cá, né? Propriamente dito. Qual é o objetivo do português aqui no Brasil? O que vai atrair ele, na verdade, é a falta de uma centralização administrativa, uma burocracia em demasia que existia em Portugal e que aqui no Brasil não se encontrava ainda. Então isso vai atrair muito o português. E outra coisa são as mulheres, né? Principalmente porque a indígena ela não andava com roupas, né? Então homens, infelizmente, com esse olhar maldoso, ocidental, da cultura ocidental, vai
sexualizar muito as indígenas. Então eles vão vir para cá, segundo Gilberto Freire, né? Não é o que estou falando, segundo Gilberto Freire, porque seriam mulheres fáceis, né? Então eles vão vir aqui para o Brasil. É uma fala bem complicada, bem que deve ser questionada, né? Afinal, esse livro aqui é datado da década de 30, e aí o cara que escreveu é da década de 30, não é de 2024, não é de 2025. Então a gente tem realmente que problematizar esse livro aqui, tá? É uma fala machista e muito complicada. A gente não tem essa questão de, é fácil, não. Obviamente que teve resistências, obviamente que teve oposições, mas ali foi silenciado, né, pelo português. E aí, basicamente, ele vai dizer que o português ele vai ter sucesso porque ele vai constituir famílias, ele vai lidar com o clima e lidar com o solo muito bem. Então ele vai começar uma agricultura e aí vai movimentar a colonização propriamente dita, né? Aí ele vai citar também uma característica muito importante. O colonizador português, dentre os colonizadores modernos, foi o primeiro colonizador a modificar a sua perspectiva de colônia, né? Ele não queria só explorar de forma extrativista os metais preciosos, né, as riquezas minerais, até porque no Brasil eles não tinham encontrado isso, eles só vão encontrar isso no século XVIII, né, no século XVIII, ali com a sociedade mineradora, pelos bandeirantes, Minas Gerais e tudo mais, mas, né, não tinha ouro, né, propriamente dito, encontrado. Inclusive foi uma frustração muito grande para Portugal, que tinha essa questão do ouro, né, o que a gente chama de um pilar do mercantilismo, que é um metalismo, né? A acumulação de riquezas através dos metais preciosos. Então Portugal não vai encontrar. Ele vai ser um dos primeiros colonizadores realmente a usar a terra para gerar lucro, né? Então eles vão ali fazer uma agricultura, né? Um sistema que a gente chama de monocultura, que é o cultivo de uma só coisa. E aí eles vão ter realmente essa vantagem comparado a outros ali que estão mais na perspectiva de extrativismo, e o extrativismo uma hora acaba, né? Mas bom, basicamente essa é a diferença. O colonizador português ele chegou realmente para ficar, era uma viagem só de ida e tudo isso. E a gente chega ali na constituição das capitanias hereditárias. Portugal, né, o Estado português, ele não vai colonizar o Brasil. Aí você diz, oxe, como assim? Como é que ele não vai colonizar o Brasil se eles estão aqui? O Estado português, de maneira oficial, não vai colonizar o Brasil. Quem vai colonizar o Brasil é a iniciativa privada, né? São aí os particulares, né, que vão aí colonizar o nosso país nesse começo de história. E aí você diz, rapaz, então Portugal ela terceirizou a colonização? Exatamente. Ela não queria investir capital demasiado. Então diz, eu tenho umas terras lá, eu vou fornecer para você, capitão donatário, como uma doação. Você vai ter algumas obrigações, você vai ter a carta de doação e a carta foral. Essas duas cartas elas vão dizer os direitos e os deveres do colonizador e do capitão donatário, né? Então ele tinha que cultivar, ele tinha que explorar, ele podia escravizar e tudo mais, mas tinha que dar parte aí do lucro para Portugal, e se achasse ouro, a quinta parte do ouro para Portugal também. E só vai achar lá na sociedade mineradora no século XVIII, né? Mas basicamente é isso. Nesse começo ele vai dividir o Brasil em norte e sul. Na perspectiva do norte ali, principalmente a capitania de Pernambuco vai ser Duarte Coelho. Na capitania do sul, em São Vicente, atual São Paulo, vai ser ali o Martim Afonso de Souza. E a gente vai ter o início da colonização. Como eu disse, muitas pessoas nesse período vendiam suas coisas em Portugal, vinham no Brasil com a perspectiva de ascensão, com a perspectiva de crescer na vida, tanto que eram pessoas que, não eram uns pé rapados, né? Porque para você vir para cá, você tem que ter alguma influência lá em Portugal. Então você tinha que ter essa influência, né? Mas aí vinha muita gente com a perspectiva de enriquecer. E o Brasil ele vai propiciar isso, né? As pessoas que não eram nada em Portugal se tornando alguma coisa aqui. Bom,
Basicamente, nesse começo, ele vai dizer, realmente, a gente tem aí essas capitanias hereditárias, mas vai adquirir uma questão muito de regionalismo, principalmente ali em São Paulo. Né? Os caras em São Paulo vão dizer, não, a gente não é Brasil, a gente não é, essa questão toda, a gente é São Paulo. Tanto que isso vai dar problema lá na frente, quando eles encontrarem o ouro. E aí Portugal, visando maximizar essa questão administrativa, porque o primeiro sistema ficou muito ruim, por diversas questões, inclusive dificuldade de diálogo, embora que Gilberto Freire fale que teve a questão muito de mobilidade e diálogo entre as capitanias, né? Mas aí Portugal ele vai basicamente pegar e vai constituir o governo geral, que é uma centralização, onde todos vão ficar submetidos a ele, para evitar questões separatistas, né? E ele vai falar também que tem uma coisa muito interessante, principalmente entre os bandeirantes ali dentro de São Vicente, ali em São Paulo, que o Brasil ele vai adquirir um caráter de autocolonização. O bandeirante, o explorador, era visto como o herói da época, né? O bandeirante tinha muita moral na época, então ele ia pegar e ia entrando dentro do território brasileiro. Qual é a ressalva? Ele entrava no território, ele ia se espalhando pelo território, ia ganhando território, mas ele não se desenvolvia, ele não criava vilas, cidades, ele não desenvolvia igual aí em Pernambuco, os senhores de engenho principalmente, que tinham que desenvolver toda uma questão ali para a produção da cana-de-açúcar. Ponto positivo, o Brasil ganhou territórios. Ponto negativo, não teve tanto desenvolvimento naquela fase, né? Outra questão, os jesuítas são muito importantes, tanto na questão da constituição de um sistema de ensino, muito rudimentar na primeira parte, mas depois, com o Raitos Studioro, eles vão constituir um sistema universal e o primeiro sistema de ensino propriamente dito brasileiro, né? Com o objetivo de ensinar português, ensinar a fé católica, catequizar, enfim, eles vão ser aí basicamente muito importantes. Outro ponto que ele fala, aqui no Brasil a questão alimentar é muito complicada, porque basicamente quem se alimentava mais direitinho eram os senhores de engenho, que eram ricos, e os escravos. Aí você diz, oxe, o senhor de engenho e os escravos estão se alimentando bem, e a galera que não está nenhum desses dois polos, que são as galeras que são livres e que elas não são ricas, então eles não vão se alimentar bem. É o caso do sertanejo, é o caso do alfaiate, é o caso do ferreiro. Essas pessoas livres, que não são escravas e não são senhores de engenho, elas vão se alimentar muito mal, né? E aí, por conta dessa má alimentação, você vai ter várias doenças, né? Principalmente no intestino, que vão deixar a figura do brasileiro, naquele momento, como uma figura fraca, uma figura mórbida, né? E aí vai crescer um preconceito da historiografia brasileira dizendo, o problema do Brasil é a mistura de raças que enfraqueceu o ser humano. Não foi isso. Gilberto Freire vai dizer, pessoal, o problema está na alimentação do brasileiro. Ele não se alimentava direito. Tanto que uma coisa fundamental que tinha na Europa, que não tem aqui no Brasil, é o trigo. Não tem como você cultivar trigo nas nossas condições climáticas, principalmente em Pernambuco. Então aí você vai ter um desabastecimento, né? E aí quem vai comer mais direitinho ali é o senhor de engenho e o escravo. O escravo, no começo, ele não comia direito. Só que o senhor de engenho percebeu que se ele não comesse, ele ia ter perdas, porque o escravo ia morrer de fome, não ia ter o mesmo rendimento. Então não pense que o senhor de engenho era uma pessoa boazinha e dava comida para o escravo. Não, ele dava comida e essa comida nunca faltava, mas é porque era a energia necessária e suficiente para ele fazer o seu trabalho compulsório, né? Não é porque o dono de engenho era bom, é porque ele tinha que ter essas questões aí para lucrar, né? Propriamente dito. E aí basicamente ele vai dizer, ó, o sertanejo e as pessoas comuns, que são cerca de 6 milhões na caixa de 12, estão passando fome. Tanto que até mesmo os senhores de engenho comem muito mal, né? Porque aqui no Brasil há um desabastecimento muito grande. Aqui não tem verdura, aqui não tem manteiga, aqui não tem fruta fresca, aqui não tem nada. E ele vai dizer, o grande motivo disso é justamente a monocultura do açúcar.
Porque quando você vai constituir a monocultura do açúcar, ele vai esterilizando toda a região ao redor. E você fica só centrado no açúcar. E você diz, porra, bicho, tu tá plantando só açúcar, tu vai comer açúcar, vai ficar diabético, né? Obviamente. Mas tu não vai comer açúcar, tem que comer leite, tem que comer queijo, tem que comer manteiga, frutas, verduras, legumes, carne de boi. Não tinha essas questões no Brasil. E aí você diz, não, David, isso está errado, né? Existia outras atividades que eram a pecuária. Beleza, a pecuária existia, mas era para dentro do território brasileiro, não no litoral. E ele fala, era uma atividade que não era tão badalada, tinha poucas pessoas fazendo. E quando o gado saía do interior, que vinha para o litoral, ele já vinha muito deteriorado, ele já vinha muito magro, né? Não tinha essas condições todas de transporte, era muito difícil. E era uma carne de segunda, basicamente. E aí ele vai dizer, olha, nos relatos das pessoas que vieram para o Brasil, diz, não há uma abundância muito grande. Quando você fala de senhor de engenho, você pensa aquela pessoa que come muito bem, que a mesa é muito farta. Mas não é necessariamente isso, né? Talvez ele fala de algumas visitas de pessoas ilustres ao Brasil que foram bem recebidas, mas essas visitas é tipo aquele dia de domingo, quando vem uma visita na sua casa e você bota a melhor comida que você tem, né? Às vezes você não tem o ovo para comer na semana, mas você bota lá o filé mignon para a pessoa que vem de fora. Então era basicamente isso que acontecia no Brasil naquela época. Era muito maquiado, sabe? Não tinha essa vida boa toda, né? Eles comiam mal. Tanto que as pessoas de Portugal compravam coisas em Portugal para vir para cá para comer, cereais, frutas, mas já chegava estragado, bichado, enfim, não chegava bom, né? É uma viagem até longa, né, para aquela época. E aí tem toda essa questão. Então tinha o desabastecimento de produtos de primeira necessidade, tinha essa questão da carestia, tanto que dentro do período da União Ibérica de 1580 a 1640, você vai ter ali a invasão holandesa em Pernambuco, com a Nova Holanda. E aí o conde de Nassau, o Maurício de Nassau, ele vai dizer, olha, você, senhor de engenho, você vai pegar e vai ter que produzir 1000 covas de farinha de mandioca para fazer farinha de mandioca, porque a gente está tendo um desabastecimento enorme aqui e está passando fome. E basicamente é isso, são as políticas que estão sendo adotadas, mas basicamente o brasileiro, ele não comia muito bem não, sabe? Não comia muito bem e era bem conturbada essa relação. Tem alguém me ligando aqui. Mas enfim, era esse, né, o contexto, tanto que ele fala que era muito comum, pelo desabastecimento de produtos de primeira necessidade, do senhor de engenho, ele andar descalço, feito indígena, ele não ter tantas regalias, né? Então era bem conturbado aquele período. E aí você diz, Davidson, eles não cultivavam? Não, porque isso ia atrapalhar na lavoura do açúcar. Bois na região ia atrapalhar no plantio do açúcar, então não era tão interessante. Aí ele vai dizer, ó, tem uma exceção. E talvez essa exceção explique por que São Paulo era tão bem mais desenvolvido, né? Porque lá em São Paulo não era uma sociedade rural, mas era uma sociedade semi-rural. Era uma sociedade onde você tinha uma policultura, onde você tinha uma economia agropastoril. Então você tinha essas duas questões, tinha uma alimentação mais saudável e melhor, né, do que comparado com Pernambuco. Tanto que ali as pessoas comiam melhor, enfim, tinha toda uma diferença com Pernambuco na questão alimentar, que provavelmente influenciava nas questões de aparência, nas questões de eficiência, de trabalho e tudo mais. Outra questão que ele vai dizer é que o problema não é do brasileiro, mas do português, porque quando o português chega aqui para constituir famílias, ele traz muitas doenças, inclusive a sífilis, né? Ele fala que a sífilis era muito presente na sociedade brasileira, né? Que você tinha basicamente ali, na relação entre o português e o indígena, a transmissão dessa doença, e essa doença ela matava muito, né? Só que veja o interessante, na época, ter sífilis era uma coisa boa, era uma coisa até invejável para os garotos menores, porque demonstrava que eles tinham se tornado homens, né? E aí passava das relações do garoto ali, do filho do senhor de engenho com a negra da senzala, com a indígena. Então perceba que o problema
não é a sociedade brasileira e a miscigenação, mas o problema foi as doenças que foram trazidas pelos portugueses. Por isso que muitas vezes a sociedade brasileira tem esse caráter mórbido, né? Esse caráter fraco. Não é porque a mistura de raças tornou-a fraca, mas é por uma falta de alimentação, é por uma falta de cuidado nessa questão das doenças sexualmente transmissíveis. E a sífilis é uma doença muito feia. Se você for pesquisar na internet, você vai ver aí em alguns casos, né? Então é isso que o Gilberto Freire expõe. Ele fala algumas outras ideias mais soltas, mais vagas, como por exemplo a instituição família. Ela vai constituir um núcleo de poder aqui dentro do Brasil e vai ter certa autonomia, tanto que ela vai se constituir através de senados de câmaras e câmaras municipais, onde nas câmaras municipais quem vai atuar são as pessoas, os senhores de engenho que têm influência, chamado de homens bons, né? Então a gente pode dizer que a Câmara Municipal é o primeiro núcleo de poder de uma vila e agora das cidades brasileiras, que a gente encontra em toda cidade uma Câmara Municipal com os vereadores, né? E aí basicamente ele vai dizer que por vezes família e igreja entravam em conflito, porque a família representada pelo senhor de engenho, ela tem interesses de escravizar indígenas, e a igreja não. A igreja queria a teocracia. E tem alguém me ligando, eu vou atender.